não gosto de deixar nada pela metade, sabe? Conte. Deixa eu aproveitar que o nosso diretor tá bonzinho. Ele tá bonzinho hoje, sabe, gente? Tá bonzinho. Então ela falou assim, que quando ela era pequena, ela morava na roça, e aí o pai dela faleceu, e aí ela e a mãe dela tiveram que ir morar com a avó dela. E ela falou que não gostava muito da avó. Ela e a mãe não tinham muita proximidade com a avó, que era avó por parte de mãe. E aí, mas ela falou que a mãe dela ficou numa situação muito ruim, então ela teve que aceitar a ajuda do avô, que falou: vem embora para casa, a gente vai ficar com você, né? O avô. Mas ela dizia que a avó dela era ruim, era uma pessoa ruim. Então, ela disse que quando pequena, ela teve que ir para a casa da avó materna dela, e ela, quando chegou na casa da avó, era uma casa de madeira, e ela, né, disse que morava... Travou? Não, travou não. Ela disse que era no Paraná, né? Ela falou que foi na roça lá do interior do Paraná. Então as casas eram de madeira e não tinha pintura. As madeiras estavam no cru. As tábuas, né, das paredes. E ela falou que quando ela entrou dentro, logo que ela chegou, que ela entrou dentro da casa, ela ficou chocada. Porque logo ela falou: eu era uma criança, devia ter uns 6, 7 anos, e aquilo me impressionou demais. Que eu entrei dentro da casa e a casa não tinha luz. Tinha, né, umas lamparinas, uns lampiões ali de querosene aceso ali na casa. E as paredes de dentro da casa era cheia de cruz. A menina falou, né? A moça falou. Ela falou, achou aquilo estranho. E aí diz que na hora ela chegou e perguntou para a mãe dela. Falou: mãe, né? Falou: mamãe, gravando de novo. O que é essas cruzes aqui? O que é essas cruzes riscadas na parede? E aí a mãe dela já sabia, né? Porque a mãe dela já conhecia a mãe que tinha. Aí a mãe dela só deu um tranco assim na mão dela, assim, para ela parar de falar. E aí ela falou que ficava impressionada com aquelas cruzes, porque ela não limpava, não tirava aquelas cruzes, ficavam ali na parede. E aí ela perguntou, um tempinho depois, ela perguntou de novo para a mãe dela. E aí a mãe dela disse que aquelas cruzes ali na parede de carvão eram cruzes que ela tinha mania de espraguejar. E ela, para firmar a praga dela, ela fazia a cruz com... Para pegar mesmo. Para firmar mesmo ali a praga dela na pessoa, ela fazia a cruz na parede. E aí então, depois ela falou que aí ela foi ficando ali, teve que morar ali, porque depois que o pai dela morreu, a mãe dela não casou de novo, então a mãe dela que ficou ali e acabou cuidando, né, do pai, da mãe, tudo. E aí depois, um tempo depois, quando os avós morreram e a mãe dela continuou ali na casa, a mãe tratou logo de tirar aquelas cruzes da parede e tudo. E aí ela, já mais grandinha, ela falou que aí ela já estava na adolescência, aí ela perguntou de novo para a mãe dela. Falou: mãe, por que a avó fazia isso? E ela falou que com o decorrer dos anos que ela foi morando ali, ela via sempre a avó fazendo uma cruz ali naquelas paredes. E ficava assim, né? Para quem que ela tá praguejando, que não sei o quê. E aí ela perguntou para a mãe, quando a mãe falou, comprou lá uma tinta, e disse que a primeira coisa que a mãe fez quando os avós morreram foi pintar ali a casa para tirar aquelas cruzes dali. E aí, né? Não sabia disso não. Então. E aí ela disse, a mãe falou para ela, falou assim: isso daí é que a sua avó, toda vez que ela praguejava alguém, ela fazia a cruz na parede. E isso daí era como se fosse um firmamento ali da praga dela, que ela queria que pegasse mesmo. E aí a mãe dela, né, a mãe dessa moça que contou esse caso, disse, ela falava: e ninguém me tira da cabeça que o seu pai morreu porque a sua avó espraguejou ele.
Uma dessas cruzes, diz que a mãe dela disse que falou isso pra ela. Ela falou que ficou assim com, sabe, deu uma coisa esquisita no corpo dela quando ela falou isso. Ela falou assim: ninguém me tira da cabeça que uma dessas cruzes dessa parede era do seu pai. Aí diz que essa moça disse que ficou muito assustada, e ela na mesma hora tratou de ajudar a mãe a pintar ali a sala, que era no caso na sala ali, tirar aquelas cruzes dali, pintar para aquelas cruzes sumir ali. Aí ela estava falando: vocês já viram falar disso? Eu me lembro há muito tempo atrás, eu cheguei alguém comentou sobre isso. E aí eu li esse caso aí dessa moça falando que a avó dela fazia isso. Vocês já sabiam disso já, gente? Eu não. A gente escrevendo aí. Ora, onde paramos aonde? Ó, o Luiz Fernando perguntando se tem relato de inveja. Foi praticamente isso daí, né? A mulher da praga? Tem bastante, Luiz Fernando, de inveja aí. Tem muito, tem gente que nem a minha mãe dizia que ela tinha mais medo da inveja do que da macumba, né? Um modo grosseiro de dizer, né? Mas como antigamente se referiam às magias, minha mãe tinha mais medo da inveja e do olho gordo do que das magias negras. Minha mãe falava isso, que a inveja era fogo. E no caso dessa avó, dessa menina, acredito eu que ela era... Eu acho que ela fazia essas coisas por inveja também, viu? E inveja mata. Porque a minha mãe dizia que a inveja tinha que ter muito cuidado com a pessoa que tem inveja de você, porque ela inveja tudo que você tem, tudo que você é. Então ela, tipo assim, ela quer o que você tem e o que você não tem. E a minha mãe, ela falava mesmo que a gente tem que ter medo da inveja, não de magia negra. Ela falava: o olho gordo mata mais do que né, essas magias negras. Ela dizia: o seca pimenteira, barbaridade. Luiz Fernando, a imagem também realmente congelou um pouco. Foi que o ocupado fui eu. Eu que fui procurar uma foto aqui, uma imagem aqui. Olha, foi você, seu diretor. Você que foi o culpado? Vera. A Vera. Minha avó fazia isso, Andréia. Eu tinha medo quando ela dizia cruz com... fazia cruz com o carvão. Vovó era do tempo dos escravos. Eita. Então, há muito tempo atrás eu ouvi falar isso. Que tinha alguém que fazia a cruz com o carvão. E eu também nunca escutei falar isso. E aí depois, agora recentemente, eu li esse caso aí com essa moça. Eu li esse caso. Aí ela explicou melhor, né, o que era essas cruzes aí. Não sei se da sua avó era isso, Vera, mas da avó dessa moça que contou esse caso, ela disse que era quando ela tinha raiva de a pessoa fazia sem querer, acontecia alguma desavença dela com alguém, ou ela cismasse com a pessoa, ela dizia que a avó dela ia lá, espraguejava e firmava. Ela falava que num ódio, ela falou que até revirava os olhinhos, fazendo a cruz na parede ali. Isso é muito ruim, né? Mas tem gente que é assim mesmo. É o pior que tem mesmo. Tem. Luiz Fernando, meus avós nasceram após a abolição. 1894, 1897 e 1900. Opa, família antiga, hein, Luiz Fernando? O meu avô, pai da minha mãe, ele era de 1844. Caramba! Ele morreu com 100 anos. Ele morreu... Deixa eu ver... 8, 9, 11, 12... 8, 29, 30, 31, 32, 28, 38, 39, 40, 41, 42.
Minha mãe tinha 15 anos quando ele morreu. E ele já tinha 100 anos. E ele morreu com 100 anos. Então aí... Foi com 100, não foi mais? Não, foi com 100 anos, ela falou. Aí eu fiz as contas, eu falei, então ele morreu ou ele nasceu em 1842, gente. Olha o que esse homem viveu. Muita coisa, Muita né? coisa. E naquela época, como que ele foi parar lá? Aqui, minha mãe dizia que ele veio do interior de São Paulo. Veio do interior de São Paulo e veio parar aqui no litoral norte. Né? Porque acredito que ele veio aqui. Agora, a minha avó, eu não lembro. A mãe nunca falou. Assim, mais ou menos, pra gente ter a ideia de que... Mas era antigo também. A gente tinha 8 dias de nascimento. Quando ela morreu. Então, mas a mãe não lembro com quantos anos. Né? Nossa. Mas acredito que também era mais de 100. Ah, sim. Não, acho que não. Ela não morreu com 100 anos, não. 3 anos. Mas ela devia ser aí também de 1800, também deve ser 1890 e pouco, 900, acredito eu. Ela fazia isto até com as pessoas da família? Acredito que sim, porque a mãe da menina disse que desconfiava, né? Que uma daquelas cruzes ali era do próprio filho. Não, do genro. Era genro. Tá, no caso a mulher que era a mãe. Que parece que a filha, aliás. Que a mulher não gostava muito do pai dessa moça. O genro. Era pro genro, então... deixa de ser família, né? Porque o que aconteceu? Se ela fez alguma coisa, né? Por causa da praga dela, o homem morreu, a filha passou necessidade e teve que voltar pra casa dela. Aqui... a Vera, minha avó nasceu em 1885. Nossa. Caramba! Muito eu fico imaginando, viveu assim, né? Nos muita tempos coisa. Assim, viveu muita coisa. Que nem o meu avô. Falei, meu Deus, mas viveu muita coisa. Várias épocas do ano aí. Jesus. Aqui, sinônimo. Cruz é sinônimo de morte. Será que quando colocasse ali, né, aquele desenho da cruz, ele não era desejando a morte? Eu acredito que sim. Eu também, porque foi a primeira coisa que me veio na cabeça. A Luiz Fernando, nossa, Vera, faz tempo, hein? Né? Faz muito tempo. A Vera Lúcia, e se faz... Não, isso só faz... Luiz Fernando. É do tempo lá. É verdade, faz muito tempo. Aqui o Luiz Fernando. O Eli Correia contava uns relatos de inveja. Cada causa... Nossa, Eli Correia... É uma boa ideia, viu, Luiz Fernando, de contar aqui, né? Na live aqui. Esses causos aí de inveja, né? Muito bom. Uma boa pedida aí, Dreia. Aqui. O Luiz Fernando, o olho gordo é um problema. Mesmo. A única coisa que a minha mãe falava assim, que, né, era do quebranto, que às vezes a pessoa, sem querer, ela colocava o quebranto na criança. Minha mãe falava, mas não foi de ruindade não, é que sem querer fica muito, ai, como ele é lindo, ai, como ele é gordinho. A mãe mesmo não deixava a gente ficar assim, quando via uma criança, né? Assim, porque a mãe falava que mesmo sem querer, você pode pôr quebranto na criança. Aqui a Vera, mamãe dizia que inveja é pior que macumba, é verdade. Minha mãe falava a mesma coisa. Minha mãe sempre falava isso. Luiz Fernando, minha mãe foi a 10ª filha. Caramba, tua família também é grande, hein? Sim. A família da minha mãe também foi grande. Foi grande, Foi grande, que ela teve as minhas tias, teve a tia Emília. Aí fora os irmãos, os que eu lembro é mais o tio, né? O tio Nicolau, o tio Joaquim, né? Morreu aqui perto. Que eu lembro mais, mas eu me lembro que tinha Pedro, que ela falava muito. A da minha mãe deviam ser bastante também, viu? Eu acho que eram uns 14. Deviam ser bastante, fora as mulheres. Aqui. Alessandra.
Ali a inveja é pior sentimento. É pior sentimento, é mesmo, é. Inveja e ciúme, pra mim, são os dois piores. Caminham lado a lado. O Luiz Fernando, bebê precisa de benzimento. Minha mãe benzia bastante, viu? Esses bebezinhos. Sempre ela vinha. Sempre apareciam as mães, né, com os bebês pra mãe benzer. Aí ela benzia. Mal olhado, bucho virado. Tinha isso tudo aí. Espinhela caída. Espinhela caída, tinha essas coisas. Ai. Esse Cid todinho aí, né? Mas minha mãe, eu olhava, assim, às vezes chegava umas pessoas lá, né? Principalmente homens, né? Ai, dona Rosa, eu vim aqui, eu acho que eu tô com a espinhela caída. E eu olhava o tamanho do homem, como que minha mãe vai benzer esse homem, porque tem que pegar assim e tem que puxar. Pois ela fazia isso. Ela benzia os 3 dias. E aí da pessoa se fartasse.